Acho que essa é a época em que eu conheci, encontrei e atendi mais mulheres cansadas do mundo inteiro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje no Papo Fênix, porque eu venho me vendo cercada de mulheres cansadas e muitas vezes cercada de cansaço também. Muitas de nós nos perguntamos assim, por que eu ando tão cansada? A gente tira férias, a gente sai quando é possível, às vezes a gente se diverte. Muitas vezes parece que tá tudo ok na nossa vida, a gente tá com o trabalho que a gente queria, a gente tá com a família que a gente queria. E mesmo assim, a gente se sente constantemente cansada. E eu observo que tem uns tipos de dissociação assim muito doidos que acontecem com a gente, que alguns têm relação com a crença limitante, de que a gente precisa provar que a gente pode, que é uma coisa que assola as mulheres da atualidade, né? As mulheres que estão estão buscando se empoderar. A outra parte é um hábito que a mulher construiu ao longo dos séculos de não sentir. Eu acredito que uma parte da hipersensibilidade de muitas mulheres em alguns assuntos se deve ao fato da baixa sensibilidade em relação a outros assuntos. Então, ao mesmo tempo em que a gente abafa, às vezes, as nossas necessidades fisiológicas, sejam físicas, assim, no sentido de sexuais, ou fisiológicas mesmo, no sentido de movimentos peristálticos, fome, sono, e as nossas frustrações em relação a não poder expressar essas necessidades. Por outro lado, alguns eventos da nossa vida funcionam como portas, como gatilhos. Então, algumas mulheres vão ter esses gatilhos, essas portas de expressão na afetividade, com o parceiro ou com a parceira, num relacionamento amoroso. Outras vão ficar reativas com seus filhos, não faça tudo, mas não toque nos meus filhos, né? A gente vê. Outras vão ter isso com a TPM exacerbada no período. Eu não sinto durante o mês inteiro. Eu sou uma super mulher, eu sou uma pedra o mês inteiro, e aí de repente eu tenho uma baixa hormonal que me obriga a sentir, e aí eu tenho aquela válvula de escape, aquela porta de manifestação. Eu vejo muito isso. Da hipersensibilidade de um lado, mascarar uma falta de sensibilidade, uma falta de autorrespeito em outro lado. Então a gente não aprendeu a escutar todas as nossas necessidades. E antes que a gente tivesse recuperado a nossa capacidade de se olhar com a autolealdade, validando o nosso sentir, a gente foi conquistar novas habilidades, novos postos, novos status. Só que a gente foi fazer isso sem aprender que a gente não precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, 100% inteira. Tem muita mulher, e eu não me tiro disso, porque eu considero assim que machismo e racismo estrutural todo mundo tem, porque é ancestral e vem com o nosso DNA. Então eu me considero em tratamento nesses aspectos. Então quando eu falo assim, eu tô me incluindo nesse grupo, de muitas mulheres que começaram a buscar o seu lugar ao sol, o seu lugar num posto de sucesso, de riqueza, de prosperidade, de poder, sem antes aprender que você não é obrigada a ser 100% em tudo. Você pode ir para a rua trabalhar, desde que você continue dando conta 100% da casa. Você não é obrigada a fazer isso. Você pode expressar sua frustração, desde que você continue sendo boazinha. Às vezes não dá. Às vezes não é possível, às vezes não é compreendido. Você expressar uma frustração, você expressar que, olha, você tá me desrespeitando, olha, você tá me machucando, sendo fofa o tempo inteiro, às vezes não dá. E aí a gente foi acumulando, a gente sobrepôs dissociação em cima de dissociação. Sobrepôs o dissociar o nosso sentir para ser família, para ser amorosa, para querer estar com o outro, para querer dividir uma casa, a despeito às vezes de todo o incômodo que o outro gera, para querer dizer sempre sim, para querer abrir mão de si,
para poder ter amor. Sobrepôs a isso eu conquisto, eu sou forte, eu sou guerreira, eu também sou racional, eu também sou calculista, eu também sei dar muitas horas de trabalho. Por cima, uma coisa por cima da outra. E aí, mulheres que já se escutaram pouco passaram a se escutar menos ainda, acreditando que ao contrário, que estavam buscando se escutar ainda mais. Só que a escuta, ela faz assim, a gente pega e olha para os nossos sonhos, para a nossa carreira e deixa de olhar ainda mais para si. Qual é o meu limite? Qual é a minha essência? Onde é que dói em mim? E aí a pessoa vem no consultório e fala assim, o que você está sentindo agora? Ela não sabe responder. Às vezes a gente deita para dormir, depois do banho, depois de um dia cansativo, que você já fez live de escola, você já fez tarefinha, você já foi trabalhar, já voltou, já cuidou da casa, ou deu orientações sobre cuidar da casa, já gerenciou não sei quantas pessoas, e você já deu atenção ao seu relacionamento, já se sentiu culpada por estar cansada às vezes, para fazer sexo, ou para ter um carinho, ou para dar atenção aos filhos, para brincar, já se sentiu culpada por não ter energia para tudo isso. E aí quando finalmente o dia termina, que você já atendeu as expectativas de todo mundo, você deita na cama e você nem sabe por que você tá cansada mais. Não é louco isso? Você tá tão cansada que você não sabe mais por que tá cansada. E aí eu vejo mulheres se perguntando, por que eu estou tão cansada? Sabe por que a gente se pergunta isso? Porque gerou um pressuposto de que isso é a vida normal de qualquer mulher e que toda mulher deveria aguentar isso. E que se você tirou férias há 15 dias atrás, ou há 3 semanas atrás, e você já tá cansada, é estranho isso. Você não deveria estar assim. Você tem que conseguir. O problema é com você. Você é problemática. Você tá com alguma doença, você tá com alguma deficiência de vitamina, você deveria estar tomando suplemento. Você não deveria parar para pensar se a sua rotina naturalmente é exaustiva. E tem um outro cansaço. Porque hoje é dia de Papo Fênix e você sabe que eu não resumo do Papo Fênix, né? Nada de videozinho de vamos editar para ficar vendável. Não, vamos falar tudo que tem para falar. E tem um outro aspecto do cansaço, que é o cansaço mental, emocional, de simplesmente não poder ser quem realmente se é. É máscara em cima de máscara. Parece que a gente recebe um script quando a gente nasce, diz assim, olha, quando você estiver na adolescência, você tem que ser atraente, você tem que ser popular, para os seus pais você tem que ser boa aluna, né? Aí você entra na faculdade, você tem que ser produtiva, você tem que ser proativa, você tem que ser uma promessa profissional, você já tem que estar com algum namoro começando a engatilhar, porque quando você for mãe, você tem que ser uma mãe assim. Aí tem os diversos modelos, né? Tem os modelos mais distantes do meu universo, né, de ação, que são aquelas mães que se tornam mães, mas continuam sendo maravilhosas, lindas, nada cai. Você continua sendo esteticamente um adolescente, você não pode ser uma mulher adulta, parida, não pode, né? Tem outras que são mais natureba, aqui mais perto do meu círculo de ação, mas você é uma mãe, você tem que ser uma mãe, você tem que ser empática, você tem que ser uma mãe naturalista, você tem que ser uma mãe que não deixa o seu filho ver televisão, você tem que ser uma mãe que entende todas as necessidades da criança, que não deixa nenhum buraco de carência, você tem que ser uma mãe perfeita. E aí mais tarde, quando você entra na maturidade, que você tem pais idosos, você tem que ser uma filha assim, que sustenta assado, você tem que estar com a renda XYZ, você tem que colocar seus filhos numa faculdade, você tem que ser uma esposa de um tipo específico, porque agora se você é uma mulher empoderada, você tem que ser uma esposa que entende de popoeirismo, sexualidade, entendeu? Você tem que ser pra fintechs, você tem que saber o que você tá fazendo, e você tem que levantar uma bandeira, você não pode deixar a bandeira cair no meio de tudo isso, e a gente vai sobrepondo papéis, e você vai adotando máscaras, sem se perguntar, cadê o meu rosto? Quem eu sou? O que eu sinto? Isso cansa muito. Você não poder tirar máscara, você não poder tirar armadura, você dormir e acordar de máscara, porque não é só a maquiagem que a gente tem que tirar no final do dia, porque as máscaras que são dentro da nossa mente
que a gente se impôs de perfeição, de objetivos pessoais, matrimoniais, da maternidade, espirituais, profissionais, todos esses objetivos, essas metas todas pesando em cima de quem você é. E tem muita coisa disso que você acha legal, você acha bonito, mas você não sabe se cabe em você essa máscara, sabe? Você não sabe quanto dela é possível de ser absorvido. Porque a gente, para evoluir, claro, a gente vai adotar mentalidades, sistemas de crenças que não são nossos, mas que a gente quer desenvolver para adquirir. Mas quantos deles realmente cabem na sua vida, na sua personalidade? E o desejo? E os anseios? E as paixões? Porque nem todas são necessariamente nocivas. Algumas são simplesmente neutras, não são nem certas nem erradas. E aí? Cadê a Disney? O sonho de fazer uma viagem que não é para nenhuma capacitação profissional, nem é para levar os filhos para passear, e não é para nada. Não é para nada, é porque você quer. Cadê? Isso cansa. Cansa não poder ser. Cansa você ter que calcular o tempo inteiro para ser. E eu queria fazer um convite para você tirar um dia, se preparar psicologicamente para você tirar um dia, de preferência na lua minguante para nova, que é uma hora boa para fazer isso. A gente agora tá na crescente, então você vai pegar poder para se revoltar. Essa é a hora boa para pegar poder para se revoltar e dizer que que saco, não aguento mais isso. E você dizer assim, sentir o seu cansaço. Do que é esse cansaço? Eu tô cansada. Admita que tá cansada. Cansada de tentar não sentir desejos. Desejo de sair, desejo de soltar, desejo de 3 pontinhos. Ou desejo de pegar, desejo de agarrar, de conquistar uma coisa que você entendeu que estava vetada, ou que te disseram que estava vetada. Ou que a sociedade atual disse que estava vetada, que sua família disse que estava vetada, que você leu em um site de mães de crianças pequenas que estava vetada. Que a diretoria da escola disse que estava vetada. E aí? Porque isso é energia. E a nossa função não é suprimir, é entender essa energia. Essa é a mesma energia que você precisa para viver. E que se você abrir mão de ter essa energia fluindo de uma maneira equilibrada, é lógico, né? Porque eu não tô dizendo pra ninguém sair largando família, emprego e sair correndo louca, nua, pelo meio da rua, como às vezes me dá vontade de fazer. Mas pra entender, você precisa ver o buraco, você precisa ver o cansaço. Você precisa ver que tem um esgotamento. O que mais acontece é a pessoa chegar na terapia sem entender por que tá em depressão, sem entender porque tá ansiosa, sem entender porque tá com fadiga crônica, porque tá com burnout. Mas como assim? Eu levo uma vida tão... Eu trabalho pouco, tô em casa, velho. Às vezes a pessoa tá em casa com uma pressão retada emocional, psicológica pra ser o que ela não é. Pra tentar alcançar coisas que ela nunca quis. E isso cansa pra caramba. Então deixa aparecer esse cansaço. Seja leal à emoção que vem por algumas horinhas. 2 horas, 1 hora. Ou se você fizer isso bem feito por 30 minutos, vai ser muito revelador para você. É curativo? Talvez não num primeiro momento, mas é revelador. É um diagnóstico. É uma tomada de consciência de que alguma coisa precisa mudar. E quando você sente esse desejo forte, é a hora que você está com a ferramenta certa para conseguir mudar. A primeira ferramenta, que é a força de vontade. A força de vontade vem de uma tomada de consciência em todos os níveis, nível visceral mesmo, da sua necessidade de mudar. Na hora que dói, na hora que excita, na hora que move, empurra, daí você pode estudar, daí você pode conseguir transformar. Antes disso, você fica no morno. Se permita ver sua verdadeira necessidade. Não seja mais uma dessas mulheres cansadas. Você tem potencial para relaxar e ser feliz. Um beijão e até a próxima.